Que prazer e privilégio poder falar do Senhor. E nós hoje, nesse domingo, iniciaremos uma nova série de pregações e nós teremos como base as cartas do apóstolo João. Eu quero então convidá-los a abrirem as suas Bíblias lá, primeira epístola, ou como você preferir, primeira carta de João, no seu capítulo 1, onde nós vamos então do verso 1 até o verso de número 4. Eu vou repetir para que você tranquilamente consiga encontrar aí na sua Bíblia. Lembrando que as cartas de João, diferente do Evangelho de João, elas estão mais ao final da sua Bíblia ali, abrindo ali em Apocalipse, voltando algumas páginas, você vai encontrar a primeira carta de João ou primeira de João, no seu capítulo 1. Hoje nós leremos do verso 1 até o verso de número 4. Momento esse que eu pretendo expor, então, esses 4 versos dessa carta que, sem dúvida, é riquíssima e tem muito a falar à igreja do Senhor, tem muito a falar ao nosso coração. Peço, então, aqui a sua máxima atenção à leitura que faremos da palavra do Senhor. A palavra do Senhor, então, assim nos diz: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao Verbo da vida. E a vida se manifestou. E nós a temos visto e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. E o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Meus irmãos, estou feliz porque nós vamos iniciar uma nova caminhada juntos, ouvindo, contemplando a palavra do Senhor. E agora, nesses próximos domingos, eu pretendo expor a primeira carta de João e, se Deus abençoar, a segunda e também a terceira. Sei que quando a gente lê, elas são talvez menores das cartas que a gente já em algum momento estudou, mas não se iluda, elas são profundas na sua mensagem, na verdade espalhada aqui. E eu queria dar aqui como nome a essa série o seguinte: filhinhos, permaneçam firmes. Porque essa expressão filhinhos, se você já leu a carta de João, você vai ver que ele usa muito isso. E quando eu olho para essa carta, ou quando eu leio essa expressão, na minha cabeça a ideia é de um pai falando com os seus filhos. E quem é pai entende bem do que eu estou falando. Quando nós estamos exortando os nossos filhos, ou mesmo conversando, não existe pai que não queira o melhor para os seus filhos, não é verdade? A gente quer que os nossos filhos andem melhor do que a gente, tenham uma carreira melhor do que a nossa, tenham uma vida mais feliz do que a nossa, e talvez seja esse sentimento que, de certa forma, como um pai, o João aqui, o apóstolo João, coloca também para a igreja de Cristo Jesus. Ou seja, como um pai que deseja que os seus filhos tenham o melhor, João faz isso. Então, essa série de mensagens está intitulada Filhinhos, permaneçam firmes. Meus irmãos, as 3 breves cartas que João escreve aqui, em algum momento ele também se apresenta como presbítero, não porque ele deixa de ser apóstolo, mas porque ele entende que presbítero é também um líder da igreja. Ela ecoa com uma urgência pastoral, como um pastor que anela pela sua igreja, como um pastor que ama a sua igreja. Ele quer o melhor para a igreja do Senhor. E, meus irmãos, mesmo hoje, tantos séculos depois, se pensarmos que essa carta foi escrita no princípio do século I, passado 21 séculos depois, essa carta ainda fala ao nosso coração. Num contexto, meus irmãos, marcados por confusões e ensinos tão difíceis,
No momento em que a gente vive, parece que todo mundo tem a verdade e parece que quando nós comparamos esses ensinos, parece que cada um fala alguma coisa diferente e talvez a pergunta que vem à sua cabeça é: onde ou que voz eu devo seguir? Porque se eu ligo na TV, um jornalista fala uma coisa, se eu abro uma página da internet, os influencers falam outras coisas. Se eu ligo então, ou vejo um jornal, ou leio uma matéria, os jornalistas param e falam outras coisas, afinal, qual é a grande verdade que deve dominar a minha vida e o meu coração? Meus irmãos, apesar da sua concisão aqui, e João, ele resume bem, não se iluda. Essas epístolas são valiosas demais para a igreja cristã. Em 1 João, nós somos confrontados com a necessidade de termos a certeza da nossa fé. Ou seja, por que você vem à igreja? Você já se questionou isso? Porque você acredita em Jesus Cristo. As crianças nos ensinaram bastante sobre isso. Falaram que de fato acreditam que Jesus é o nosso Senhor. Na segunda carta, João adverte sobre a importância de viver e também defender a verdade. E na terceira carta, ele celebra a hospitalidade e a fidelidade como marcas de uma fé vibrante. Portanto, meus irmãos, nessa série de mensagens, nós vamos mergulhar nessa carta e tentar extrair daqui princípios que são atemporais, que não estão ligados a um tempo, a um século, mas que permeiam toda a vida cristã. Portanto, a minha primeira mensagem e o primeiro tema que eu aplico aqui é fundamentos da nossa fé, comunhão e alegria. Fundamentos da nossa fé, comunhão e alegria. É então o tema da primeira mensagem. Irmãos, os primeiros 4 versículos do capítulo 1, eles estabelecem para nós aqui o que João vai falar. Ele está aqui alicerçando tudo o que ele vai dizer. Eu não entendo muito de construção, mas talvez você entenda um pouquinho mais do que eu. Aliás, a gente vai ter que entender isso nos próximos tempos. Mas a gente sabe que uma boa construção, ela tem o quê, meus irmãos? Um bom alicerce. E o que o João quer fazer aqui é alicerçar o seu ensinamento, mostrando para nós que o que ele vai construir a partir disso não é qualquer coisa, mas é a palavra do Senhor. E nessas palavras iniciais, então, o autor, o apóstolo João, compartilha conosco a base fundamental da sua autoridade. Lembrando que não é dos seus próprios ensinos que João fala, não é das suas próprias ideias que João está interessado em passar isso para a igreja, mas o que ele quer dizer é justamente da fé que está em Cristo Jesus. Portanto, irmãos, o fundamento da nossa fé se encontra então alicerçado aqui nesses primeiros versículos. E a primeira coisa então que nos salta aos olhos e que o apóstolo traz para nós aqui de uma forma tão intensa e também poderosa é a realidade palpável da palavra da vida. A primeira carta de João, meus irmãos, tem uma mensagem urgente para o povo de Deus. E ela é tão urgente que João aqui, ele não está muito preocupado em se apresentar. Você se lembra quando nós estudamos algumas cartas, onde Paulo se apresenta, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, chamado Evangelho, a igreja em Corinto, a igreja em Filipos. Paulo tem essa preocupação de se apresentar, mas interessantemente João não se apresenta. Alguns até dizem, será que foi João mesmo que escreveu? Mas nós temos provas reais de que de fato foi João, pela sua escrita, pelo modo como essa carta se relaciona com o Evangelho de João. Portanto, ele está muito preocupado. Ele quer falar para os seus ouvintes, ele quer falar para a sua igreja da importância de Jesus Cristo. A gente não sabe muito bem quem são os seus ouvintes primários, ou para quem, de certa forma, ele destina essa carta. Mas o que a gente sabe é que ele destina essa carta para crentes da sua época. Possivelmente para aqueles crentes que viviam lá na Ásia, a atual Turquia. Se você olhar no mapa, João vivia ali perto de uma cidade chamada Éfeso. E é possível que ele tenha escrito então nessa carta que, de uma forma circular, passava por várias igrejas. A ideia de João era transmitir a importância do evangelho para todas as pessoas do seu tempo. O João então não inicia com uma saudação, mas ele fala de um grande propósito. E é tão bonito essa expressão que ele diz o que era desde o princípio. Nota que ele vai usar essa expressão desde o princípio, que nos conecta à primeira, ao Evangelho de João, quando nós lemos aqui a nossa liturgia, quando diz que o princípio era o verbo, que também nos conecta também a Gênesis capítulo 1, verso 1. Quando diz o quê?
No princípio, criou Deus, os céus e a terra. João, meus irmãos, está interessado em mostrar para a sua igreja que Jesus não havia, digamos assim, estabelecido ou ele passou a existir naquele momento do seu nascimento, mas que ele era desde o princípio e que ele estava com Deus. E junto com a palavra desde o princípio, ele também traz para nós uma verdade importante quando ele diz que Jesus era o Verbo. Aliás, nós cantamos isso hoje, nós lemos isso hoje. Talvez você me pergunte: "Mas, pastor, o que que significa isso? Que verbo é esse? Que tempo é esse?" Aliás, eu nem era muito bom em português na escola. O que significa o verbo? Talvez, irmãos, uma palavra boa para nós traduzirmos a palavra logos, que está lá como verbo, seria a palavra, ou melhor dizendo, a expressão palavra mesmo. Quando a expressão está aqui logos, quer dizer que ele era a palavra. E que palavra é essa? Quando nós pensamos, nós transmitimos o nosso pensamento através do quê? Das palavras, não é verdade? Quando um autor tem em mente algumas ideias e escreve um livro, ele transmite aquilo através das palavras. Então, o que João está nos dizendo que o Logos, que Jesus é a palavra de Deus. A palavra de Deus encarnada. E o autor aos Hebreus completa isso para a gente, quando diz: "Olha, nós ouvimos falar pelos profetas, mas os últimos tempos nós ouvimos do próprio Senhor Jesus." Irmãos, João tem esta alegria no coração, porque João foi uma testemunha ocular. Lembra lá o que que é ocular? É aquele que viu. João não só apenas ouviu falar, mas ele experimentou do Senhor Jesus. Por isso, meus irmãos, essa é uma declaração poderosa da tangibilidade, da ideia da marca do Senhor. Ele diz: "Olha, ele estava lá desde o princípio." Quando ele diz desde o princípio, que temos ouvido e que temos visto com os nossos próprios olhos e contemplado e apalpado com as nossas mãos. E sabe, quando eu ouço essa expressão, eu fico pensando, quando João possivelmente escreve essa carta, talvez ele tinha em mente o que Tomé falou. Vocês lembram quando Tomé não acreditou? E o que que ele disse? Que só acreditaria em Jesus se o quê? Colocasse o seu dedo nas feridas. Jesus então aparece e diz para Tomé: "Tomé, coloca então a sua mão aqui." Surge até o nosso ditado popular, é ver para crer, né? É assim que Tomé, talvez João tivesse essa expressão, essa ideia na cabeça, porque ele sabe que o Senhor de fato existiu e desde a fundação do mundo. E a grande questão é por que que João enfatiza tanto essa realidade divina? Por que que João quer que nós saibamos disso? Por que que ele quer que nós entendamos que Jesus é o nosso Salvador, que veio aqui nesse mundo, que viveu entre nós, que morreu na cruz para nos dar a salvação? Irmãos, e a resposta talvez seja clara. Assim como a nossa igreja, como a igreja evangélica no Brasil, muitas vezes é levado por vários ventos e ideias diferentes. Aliás, a gente experimenta isso de tempos em tempos. Alguns anos atrás, o que invadiu as igrejas evangélicas era um negócio chamado doutrina ou teologia da prosperidade. Você já ouviu falar disso em algum momento? A ideia de que é uma eventualidade que crente não fica doente, que crente tudo o que ele faz dá certo. E a gente conseguiu ver na realidade que isso é nada mais do que um grande engodo, do que uma grande mentira, muitas vezes pregada em alguns púlpitos de algumas igrejas. Agora, parece que vem-nos aquela teologia do coach. Coach é uma palavra em inglês que significa técnico. A ideia de que aqui não está o pastor falando, mas está alguém que vai te treinar para que você tenha uma vida campeã, para que você consiga vencer nos negócios, enfim. Mas nota, meus queridos, nada disso, nada desses modismos é verdade. E a igreja vai passando por ondas e ondas de ventos de doutrina, que na verdade são nada mais do que mentiras e fábulas, que muitas vezes, infelizmente, saem dos púlpitos da igreja. Portanto, João também tinha essa realidade. Mas lá ele não estava combatendo o que nós combatemos hoje, mas ele estava combatendo um grupo que se chama de protognosticismo. Nossa, pastor, que palavrinha difícil. O que que isso significa? Existia um grupo dentro da igreja e de alguns pregadores que eram itinerantes, eles passavam de igreja em igreja e eles pregavam o seguinte, preste atenção. Eles diziam o seguinte: olha, a matéria ela é má, mas o espírito ele é bom. O que quer dizer? Que a minha carne ela é má e que meu espírito é bom.
Então, se Jesus é perfeito, Jesus não pode ter vindo em carne. Então, eles negavam que Jesus tivesse de fato existido. E talvez a pergunta é: "Mas nós vimos, como que Jesus não veio?" Ele fala: "Não, vocês estão enganados. O que vocês viram foi uma representação visível, mas não tinha nada de matéria lá." E talvez para nós isso soe estranho, afinal de contas, você pensa assim: "Ué, pastor, mas como isso pode acontecer? O que que isso tem a ver?" E essa era a doutrina que João estava combatendo, porque esse era um falso ensino a respeito da palavra do Senhor, dado, é claro, por falsos mestres, por pessoas que não tinham a mínima vontade ou que não se preocupavam com a igreja de Cristo Jesus, mas por pessoas que queriam de alguma forma ganhar dinheiro. Aliás, irmãos, isso não é novo, querer ganhar dinheiro através da fé das pessoas. Esse era tão somente o objetivo desses mestres, mas João vai combater eles aqui de uma forma tão dura, que ele chega a chamá-lo, sabe do quê? De anticristo. Pastor, mas por que que essa doutrina ela é tão ruim? Porque, meus irmãos, quando se nega Jesus veio em carne, nós estamos negando o princípio da nossa salvação. Nós entendemos através da palavra de Deus e também expressa nas nossas confissões que Jesus, ele era homem e Deus. De forma íntegra, as duas naturezas estavam em Jesus. E é por isso que Jesus se compadece de nós. Por isso que Jesus morre pelos nossos pecados. Porque ele era homem também. Portanto, negar isso seria negar todo o cristianismo, seria acabar então com toda a igreja. Mas mais do que isso, porque se isso fosse verdade, a matéria então é má, eu poderia então viver do jeito que eu quero. Afinal de contas, pastor, aqui o que importa é o nosso espírito. De vez em quando a gente ouve ou bobagens como essa. O que importa é que a gente esteja bem, que a gente veja à igreja. E às vezes a gente passa por esse engano. Mas notem, irmãos, Deus quer tudo de nós. Deus não quer apenas que você venha à igreja aos domingos, sente no banco, ouça a mensagem e vá embora. Mas o que Ele quer de você é um compromisso com Ele. Portanto, eles queriam isso para que eles pudessem, de alguma forma, quem sabe, viver no seu pecado, mas ter uma certa paz de consciência. Afinal de contas, eu sei que a matéria é ruim, e se a matéria é ruim, se a matéria é má, não tem problema nenhum eu fazer o quê? Eu viver em pecado. Ou seja, se a matéria é ruim, eu posso viver em pecado. E isso então leva a uma vida de desobediência à palavra de Deus. Mas João, meus irmãos, como um pai que vê o perigo na vida do seu filho, rapidamente corre. E a gente sabe disso. Quem é pai sabe que quando os nossos filhos estão no menor perigo que seja, a gente corre, a gente grita, a gente faz o que a gente pode. Quem nunca correu depois que o filho pequeno pegou uma faca e você corre para tentar, obviamente, evitar que ele se corte. A gente sabe dessa urgência. Assim como o João, como um bom pai, ele sabe da urgência disso, portanto, ele chama aquelas pessoas de: "Ó, vocês são anticristos. Vocês não deviam estar na igreja de Cristo Jesus." Essa era a grande questão dele. Mas talvez você pense assim: "Pastor, mas ainda bem que nós hoje estamos tranquilo." Isso não passa na nossa igreja, isso não passa por nós, afinal de contas essa era uma doutrina que estava lá no primeiro século, que se desenvolveu no século 3, 4, lá para o século 7. Então hoje nós não vivemos mais isso. Cuidado, meu irmão. Se você pensa assim, você está equivocado. Jesus veio, meus queridos, para mostrar um caminho de graça e de amor. João é sempre enfático ao dizer que amar é o quê? Obedecer. Às vezes a gente acha que amar é aquele sentimento gostoso do coração, aquele frio que em a barriga, mas João é claro em dizer que amar é obedecer. Olha o que ele diz lá no verso 6, quando ele diz: "Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade." Olha o que ele diz lá então no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 21. "Aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que? Esse é o que me ama." Ou seja, querem negar a existência de Jesus para justificarem uma vida dissoluta, uma vida em pecado, uma vida sem santidade. Porque afinal de contas, isso não importa.
Mas João vai bater firme nessas pessoas e dizer: "Não é assim". Irmãos, a gente está cheio de amigo, entre aspas, que fala: "Não, não se preocupa tanto com isso não. Para que ter uma vida moral? Para que, se guardar por casamento? Não, fica tranquilo. Para que pensar nisso? Para que viver dessa forma? Não se preocupa, mentir, todo mundo mente. Ser desonesto um pouquinho, não tem problema". Nota, irmãos, essas vozes muitas vezes nos atacam no trabalho, na escola, nos lugares onde frequentamos. Afinal de contas, vamos ser sinceros, se todo mundo faz, por que que eu também não posso fazer? Mas notem, meus queridos, essa era a voz daqueles que a quem João denomina como o quê? Anticristos. Como aqueles que estão longe do Senhor. Mas João fica tão bravo, que ele diz: "Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o quê? O anticristo. Também agora muitos anticristos têm surgido". E não pense que hoje, no século XXI, é diferente. Quando a gente abre os nossos as nossas redes sociais, os programas, os aplicativos de vídeo, quando nos vem aqueles videozinhos de pessoas querendo tão somente enganar pessoas, com que propósito, com que princípio? Para que eles possam ficar mais ricos. Vendem cursos, palestras e afins com a intenção não de pregar o evangelho, não de trazer as pessoas a Cristo Jesus, mas de tão somente enriquecerem os seus bolsos. E é por isso que João fica bravo aqui. Porque, meus irmãos, eu e você, nós temos a verdade de Cristo Jesus. Se você às vezes tem dúvida sobre alguma coisa, o meu conselho para você, ó, se agarre na palavra de Deus. Não deixe que a palavra de Deus seja apenas um livro à sua estante, mas coloque a Bíblia no dia a dia da sua vida. Leia, participe, ouça, veja palestras de pessoas fiéis à palavra de Deus, porque ele diz, meus irmãos, no versículo 2, ele explica isso para a gente, porque essa é a palavra da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos e dela testificamos. E quando ele diz que a vida se manifestou, ele está falando justamente de Jesus Cristo. Jesus Cristo, meus irmãos, então, é o centro da igreja do Senhor. Jesus é o mestre por excelência. Jesus é o sumo pastor. E os seus ensinamentos são a verdade absoluta. No mundo em verdades relativas, Jesus é verdade. A manifestação da vida, a manifestação de Jesus Cristo, a encarnação do Filho de Deus. E notem, meus irmãos, isso é tão importante para o apóstolo João. É tão importante que ele diz: olha, a gente viu. E sabe, meus irmãos, a história nos diz que o apóstolo João, ele morre, ele é um dos únicos apóstolos que não morre martirizado. Possivelmente ele morre de velhice. E talvez você pense assim: poxa, hein, então João morreu tranquilo? Mais ou menos. Ao final da sua vida, ele foi exilado. E o que nós entendemos é que João possivelmente morre sozinho. Você já imaginou você estar ali nos seus últimos dias de vida, não conseguir andar, e começar a sofrer privações e privações. E você pergunta: "Mas por que que João fez tudo isso? Por que que João entregou a sua vida ao evangelho?" E a resposta, meus queridos, não é outra, porque ele foi uma testemunha do Senhor. E quem experimenta do Senhor Jesus não teme, se necessário for, dar a sua vida por ele. Daniel experimentou de Jesus. Daniel experimentou do Senhor. Ele não temeu a cova dos leões. Pedro experimentou do Senhor. Ele não temeu, ainda que fosse crucificado de cabeça para baixo. Tiago não temeu a morte e passou ao fio da espada. E tantos outros apóstolos. E qual que é o motivo disso, meus irmãos? Porque eles testemunharam, eles experimentaram de Cristo Jesus. E quem experimenta de Cristo, meus irmãos, não dá lugar às mentiras desse tempo. Quem experimenta de Cristo tem a ousadia e a valentia de que, se possível for, eles morrerão por Cristo Jesus. Mas notem que essa alegria de anunciar, ela é tão grande que no versículo 3
o apóstolo João nos ensina mais uma outra verdade importante sobre essa base. E a segunda coisa que ele fala para nós, então, é o que temos visto e ouvimos, anunciamos também a vós outros. Após o apóstolo João estabelecer a base da nossa fé, da sua autoridade como apóstolo, ele diz o que nós temos visto, o que nós ouvimos e o que nós estamos anunciando é para que todos tenham comunhão com ele. E sabe, você conhece essa palavra comunhão. Comunhão é aquela palavra chamada koinonia. Você já viu ela em algum lugar? Seja por causa de um grupo de música, seja por causa de uma programação, mas essa ideia e a expressão comunhão aqui implica uma participação íntima e em conjunto. Comunhão é quem tem algo em comum. E o que João está dizendo é falar, nós temos algo em comum. E sabe o que nós temos em comum? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o que nos move. Jesus Cristo é o que nos motiva. E João então deseja que os seus leitores entrem nessa mesma comunhão com ele e com os apóstolos. E essa comunhão não era meramente horizontal, mas fundamentalmente vertical. É a nossa comunhão com o Pai, com o Filho Jesus Cristo. A união dos crentes uns com os outros nada mais é do que um reflexo da comunhão que nós temos com Deus. Sabe por que, meus irmãos, eu amo você? Porque Deus nos amou. Sabe por que nós estamos aqui em conjunto? Porque Deus nos amou. Para pensar. Possivelmente nós somos diferentes. Nem moramos muito próximos uns dos outros. E possivelmente, se não fosse a igreja, muitos de nós aqui não nos conheceríamos. Nós temos irmãos aqui de várias partes do Brasil. Alguns que vêm mais ao norte, alguns que vêm mais ao centro-oeste, Minas, Bahia, e tantas outras regiões. E o que que nos motiva a estar aqui juntos, meus irmãos? É a graça do Senhor Jesus em compartilhar do mesmo Senhor. E ele diz que isso é tão maravilhoso que não tem como eu esconder isso. Eu tenho que falar para as pessoas. Eu tenho que dizer o quão maravilhoso a mensagem de Cristo é para as pessoas que ouvem. E João, ele estava tão empolgado que ele queria que essa mensagem fosse passada para pessoas e mais pessoas, que esse ardor intenso de proclamar o evangelho também estivesse no coração dos seus ouvintes, também estivesse no coração da sua igreja. Sabe, eu ouvi uma história certa vez de um pastor que recebeu uma ligação de uma mulher que estava muito irritada. Ela estava brava ao telefone e esbravejava dizendo o seguinte: "Você está me ofendendo. A sua igreja mandou um impresso religioso para minha casa. E isso para mim é uma grande ofensa. Afinal de contas, quem você pensa que é? Para perturbar a minha paz, para me enviar um material desse, você não tem o direito de fazer com que eu mude de religião", esbravejava aquela mulher ao telefone. Então, o pastor respondeu: "Mas eu não quero que você mude a sua religião. A única coisa que eu quero é que você experimente a fé em Cristo Jesus." O que ele está dizendo para aquela mulher é que é algo tão grande que não está numa religião, mas a fé em Cristo Jesus que nós experimentamos. O cristianismo é mais do que uma religião, é mais do que apenas um modo de vida, mas o cristianismo, meus irmãos, é entender que Cristo é tudo em nós. Muitas pessoas acham que pregar o evangelho é discutir entre as denominações, é talvez entrar nos debates teológicos do momento. Mas falar de Jesus é falar da coisa mais maravilhosa que nós temos. E saber, meus irmãos, que um dia eu e você estaremos com Cristo Jesus. De que as nossas lutas aqui, elas só têm um sentido e um propósito, a glória do Senhor. Porque um dia, meus irmãos, tudo isso acaba. Um dia tudo passa, esse mundo vai passar e o que nós vamos ter é a bênção de ter entendido, através da graça do Senhor, que nós estaremos com Cristo Jesus. E eu pergunto para você, seja sincero, tem presente melhor nessa vida? Tem coisa melhor do que experimentar a graça do Senhor agindo poderosamente no nosso coração? Isso, meus irmãos, não quer dizer que nós não teremos sofrimentos aqui. Eu não quero que você se iluda com isso.
Não quer dizer que você não vai chorar aqui, que você vai ter momentos de dor, momentos de luto, de amargura e de tristeza, mas quando nós olhamos para cima, como nós contemplamos a nossa realidade nos céus, isso nos dá força para caminharmos aqui nesse tempo complicado e difícil. E é por isso, meus irmãos, que quando João então está agora já terminando o texto, ele já está aqui finalizando o que nós chamamos aqui da sua introdução, do prólogo da sua carta. Ele diz para nós assim no verso 4: estas coisas, pois, vos escrevemos. Eu estou escrevendo essa carta. Eu estou escrevendo tudo isso, sabe para quê? Sabe para qual motivo? Para que a nossa alegria seja o quê, irmãos? Completa. João conclui essa sessão introdutória, revelando que o resultado final e o seu objetivo último é que a sua alegria seja completa. E quando ele fala estas coisas, ele se refere ao evangelho que ele acabou de apresentar nos versículos anteriores. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa, meus irmãos, é a maior esperança que nós temos. E o ato de escrever aqui é intencional, quando ele diz: olha, essa é a plenitude da alegria. Essa, meus irmãos, é aquela alegria que ninguém pode nos tirar. Sabe por quê? Porque às vezes a gente fica alegre com uma boa notícia. Às vezes você fica alegre porque recebeu uma promoção no trabalho. Às vezes você fica alegre porque fechou um negócio importante para sua empresa. Às vezes você fica alegre porque o seu filho tirou uma boa nota na escola. Às vezes você fica alegre talvez por uma notícia circunstancial. Mas a gente sabe que esse tipo de alegria, ele pode acabar. Aquela boa notícia da promoção pode acabar num momento posterior de uma demissão. Aquela boa notícia da nota boa do seu filho pode acabar, talvez, numa segunda prova. Aquela boa notícia, talvez, que você havia recebido pode ir por água abaixo. Portanto, irmãos, o que a palavra está nos dizendo aqui é que nós não experimentamos de uma alegria que é passageira. Aquela alegria da festa, que no outro dia não resulta em mais nada, mas a alegria que o autor nos propõe aqui, a alegria pelo qual o apóstolo João nos diz aqui, não é uma felicidade superficial ou passageira, mas é uma profunda satisfação e contentamento, que só podem e só serão de lá, emanados da comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Essa alegria, meus irmãos, ela é fruto da fé. Ela é uma característica de quem autenticamente é um cristão. Eu sei que o sofrimento vai bater a nossa porta, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Ou seja, o crente não é aquele que anda cabisbaixo e sempre triste, mas é aquele que enxerga a vida. Não talvez onde todo mundo enxerga, mas ele enxerga além. Ele vê as suas possibilidades celestiais. Meus irmãos, eu quero concluir então nessa mensagem dizendo o seguinte: esses 4 primeiros versículos de 1 João lançam para nós o grande e sólido fundamento para toda a sua carta e para a vida cristã. O apóstolo João aqui, baseado na sua experiência pessoal, ele traz para nós essa intensidade de ter sido uma testemunha ocular dos fatos. Com a palavra da vida, ele proclama o evangelho com o objetivo de trazer seus leitores para uma profunda comunhão com Deus e com o seu Filho. E o resultado dessa comunhão, meus irmãos, é uma alegria completa e uma alegria duradoura. A alegria completa e duradoura só existe na palavra de Deus. Todo lugar onde você for buscar alegria que não na palavra de Deus, vai ser apenas e tão somente frustração na sua vida. A nossa fé, meus irmãos, se fundamenta na realidade histórica de que um dia a palavra se encarnou. Jesus veio a esse mundo. E a nossa vida cristã, então, é marcada por isso. Portanto, eu quero aqui dar algumas aplicações importantes para nós. Eu quero que você saia daqui hoje pensando sobre isso. Eu quero que você saia daqui hoje se desafiando a estar em comunhão com Deus de forma mais intensa. E a primeira questão, meus irmãos, é valorize o testemunho que nós ouvimos dos apóstolos da palavra de Deus. Reconheça que a nossa fé, ela não está alicerçada em ideias passageiras, mas a nossa fé está alicerçada na palavra do Senhor. A nossa fé está alicerçada nos ensinos claros dos apóstolos.
Portanto, busque comunhão genuína, busque comunhão com a igreja, comunhão com o Senhor, procure crescer mais na fé. Não coloque a sua Bíblia de escanteio para apenas usá-la aos domingos, mas seja dela o momento que você valoriza. Valorize os momentos de oração. Irmãos, eu preciso falar isso como pastor. Valorize o momento de comunhão e adoração na igreja. Eu fico triste ao pensar, e talvez muitos dos nossos irmãos que poderiam estar aqui hoje, estão fazendo outras atividades, que eu posso dizer para você tranquilamente, que são muito menos importantes do que estar adorando ao Senhor. Meus queridos irmãos, não troque a adoração, o culto ao Senhor, por um programa de TV, por uma série, ou mesmo por uma cochilada aos domingos. Não faça isso. Você está trocando o que tem de mais precioso nesse tempo, adoração a Deus, por algo que é tão pequeno e supérfluo. Ninguém trocaria uma nota de R$ 200 por uma moeda de 1 centavo, trocaria? E ainda essa comparação é muito aquém de quando nós trocamos a adoração para fazer qualquer outra coisa que não adorar o Senhor. Pastor, mas eu estou vendo pela internet, eu estou acompanhando os cultos. Meus irmãos, nós não somos chamados para ser internautas do culto. Nós não somos chamados para ser ouvintes, nós não somos chamados para ser telespectadores do culto. Ninguém assiste o culto, nós cultuamos ao Senhor. Portanto, meu querido irmão, valorize o momento de estar em comunhão com a igreja do Senhor Jesus. Experimente a alegria em Deus. A alegria cristã, meus irmãos, é marcada de uma alegria que transcende as circunstâncias. Eu não estou falando de uma alegria de notícias ou de coisas boas, mas estou falando de uma alegria que é muito maior. E estamos buscando a plenitude dessa alegria, a nossa comunhão com Deus. E por último, reflita sobre a palavra da vida. Medite na pessoa e nos ensinamentos de Jesus Cristo. Leia mais sobre o que Jesus ensinou. Leia mais sobre o que ele quer de você. Leia mais nos evangelhos. Fique em comunhão com Deus. Eu vou dizer para você, quando você faz isso, a sua vida ela é transformada. Quando você faz isso, você é experimentado no Senhor. Se alguém me perguntasse assim: "Pastor, do que um novo convertido precisa?", eu diria para ele: "Ele precisa de Jesus Cristo". "E pastor, o que uma pessoa que está há 2, 3 anos na igreja precisa?", "Precisa de Jesus Cristo". E quem está na igreja há muitos e muitos anos, o que que ele precisa? De Jesus Cristo. A gente já ouviu isso em algum momento na igreja, não é verdade? Vocês lembram disso? O que nós precisamos, meus irmãos, é de Jesus. O que nós precisamos é da plenitude do Espírito Santo nos nossos corações. Que Deus nos dê força para que a gente consiga chegar aqui. E assim como o João coloca aqui o seu amor pela vida em Cristo Jesus, que eu e você também possamos colocar esse amor em saber que nós não vivemos para qualquer coisa, mas o nosso objetivo é satisfazer ao Senhor. O nosso objetivo é nos alegrar no Senhor para todo o sempre. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.